Pega a sua Bíblia e abre no livro de Romanos. Pega aí a sua Bíblia. Romanos no capítulo de número 4. É a palavra que o Espírito Santo colocou no meu coração para entregar à sua noiva, à sua igreja. Amém? Tem um versículo que diz assim: como escaparemos nós se negligenciarmos uma tão grande salvação? Tem pessoas que só vão perceber a burrada que fizeram quando estiverem lá diante de Jesus no dia do julgamento. Por que eu não fui para a igreja? Por que eu não me batizei? Por que eu não abandonei aquele pecado? Vale a pena servir ao Senhor, amém, pessoal? Romanos capítulo 4, em nome do Senhor Jesus, o versículo é o 17. Como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Coloca a mão no coração, vamos fazer uma oração. Querido Pai, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de ouvir a Tua palavra. Vem falar conosco, meu Deus. A Tua palavra, ela é espírito e vida. Vem vivificar o coração desses meus irmãos. Vem vivificá-los, meu Deus, fortalecendo-os, dando-lhes força, ânimo, para continuar lutando, para vencer as batalhas dessa vida. Vem abençoar os meus irmãos, que eles saiam daqui pulando de fé, revestidos, meu Deus, pelo Teu Espírito, cobertos com Teu sangue. Fala conosco, Pai. Ó Espírito Santo, Tu és o professor nesta manhã. Fala conosco, diga graças a Deus. Amém, pessoal? Eu queria falar hoje sobre aprendendo com o pai da fé, Abraão. Não é à toa que a Bíblia chama ele de o pai da fé. É importante ter fé, pastor? É. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Eu sempre falo aqui, Deus não vai te abençoar por pena nem dó. Se Deus abençoasse por pena e dó, não existiriam hospitais, porque sempre que alguém adoecesse, Deus já iria e logo curaria a pessoa, então não seria necessário um hospital. Se Deus curasse por pena e dó, não tinha ninguém dormindo no meio da rua, não haveria ninguém passando fome. Mas Deus, Ele cura, Ele abençoa, Ele prospera pela fé. Eu sempre falo, é por isso que aquelas criancinhas lá na África estão morrendo de fome. Por quê? Porque não tem ninguém que vá lá pregar para elas. Até tem alguns pregadores, mas o continente é muito grande, a dificuldade é muito grande. O que tem que fazer para ajudar aquele povo? Tem que pregar a palavra para que eles tenham fé, creiam em Deus, sirvam a Deus, e uma vez crendo e servindo a Deus, Deus poderá abençoá-los e ajudá-los. Deus não pode ajudar uma pessoa que não tem fé. Não tem como. Ele tem poder, Ele quer ajudar. Mas a fé, assim como o combustível faz o carro andar, a fé faz o milagre também acontecer. Se o seu carro faltar gasolina, pode até por um milagre você orar e ele andar. Mas é muito difícil, humanamente falando, é impossível um carro andar sem gasolina. A Bíblia diz, sem fé é o quê? É impossível agradar a Deus. Sem gasolina é impossível o carro andar. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que trabalhar a minha fé. E o Abraão entendeu isso. Abraão compreendeu que ele tinha que ter uma fé forte para Deus poder abençoá-lo. Amém, pessoal? Apesar de Deus ter lhe dado a promessa de que lhe daria um filho, mas ele precisava de fé para fazer aquela promessa se cumprir, para fazer aquela promessa acontecer. Então vou ler de novo o 17, como está escrito: por pai de muitas nações te constituí. Deus falou isso,
depois que ele já tinha o filho ou antes dele ter o filho? Detalhe, quando Deus fez a promessa, ele tinha 75 anos. E a esposa tinha 65. Ela era 10 anos mais nova do que ele. Deus não precisa te dar uma promessa de emprego se você já está empregado. Deus não precisa te dar uma promessa acerca de uma casa própria se você já tem uma casa própria. A promessa é para quem ainda não tem a bênção. A promessa é para quem ainda não tem a bênção. Então Deus falou: Abraão, eu já te constituí aos meus olhos, no meu coração, você não vai ser pai de muitas nações, você já é. A fé não diz que eu vou ter, a fé diz que eu já tenho. A fé não diz que eu serei curado, a esperança diz que eu serei curado. A fé não diz que eu serei curado, a fé diz que eu já estou curado. Não sei se está dando para você entender. Deus falou: Abraão, para mim, no meu coração, aos meus olhos, você já é pai de uma multidão de nações. Agora, em outras palavras, você precisa se ver como eu te vejo. Deus já te vê curado. Por quê que Deus já te vê curado? Porque na cruz Jesus levou suas doenças. A obra da cruz foi uma brincadeira? Jesus estava brincando ali? Era um faz de conta? Aquelas chicotadas, o tanto que Jesus apanhou era uma brincadeira? Para Deus, a obra de Jesus na cruz foi válida. Deus te vê como alguém curado e sarado. Para Deus você já está curado. Deus te vê como uma pessoa saudável. Mas você, como se vê? Como é que você se vê? Você se enxerga doente? Doente vai ficar. Você se enxerga alguém que não tem sorte, alguém que nasceu para sofrer? Então é assim que você vai viver. A fé é eu crer antes de receber. Na fé, primeiro se crê, depois se recebe. Obrigado, Senhor, pela minha casa própria. Obrigado pelo meu emprego. Obrigado pela transformação da minha esposa, do meu marido, do meu filho, do meu casamento. Primeiro você crê, depois você recebe. Pregando algo parecido, o Kennedy Hagin conta num livro dele, que ele estava pregando sobre salvação e sobre fé. E ele pregava assim: você tem que crer que o seu marido está salvo, mesmo antes dele vir à igreja aceitar Jesus. Você consegue crer? Primeiro você crê, depois você recebe. E ele pregando, uma mulher assim na cadeira começou a se alegrar. E essa mulher gritava: glória a Deus, obrigado Jesus, eu creio, obrigado. Eu tomo posse, eu creio Jesus, obrigado. E o povo todo olhando para a mulher: essa está louca, né? Não, mas deve estar cheia do Espírito Santo. Vamos lá. E essa mulher agradecia, agradecia a Deus e chorava. Passados uns dias, teve um culto festivo, um culto especial na igreja. Aí ela convidou o marido para vir à igreja, o marido veio. E aí pregaram ali, fizeram um apelo para aceitar Jesus. Quando fizeram o apelo, o marido dela levantou a mão, disse que queria aceitar Jesus, veio até na frente, o pastor orou por ele e as amigas: você não vai se alegrar não? Dá glória a Deus, grita. Ela falou: não, eu criei na salvação dele, me alegrei, foi naquele dia lá que eu estava gritando aqui, foi naquele dia que eu criei na salvação dele. Não sei se você consegue entender. Naquele dia que ela estava dando glória a Deus, agradecendo, foi naquele dia que o marido foi salvo, porque ela creu. O marido vir à igreja, aceitar a Jesus, era só a colheita, era só o resultado. Então diga para a pessoa do lado, diga assim: com Deus, primeiro a gente crê, depois a gente recebe. É igual trabalhar, primeiro você trabalha, depois você recebe. E quem paga adiantado? Geralmente é enrolado, é ou não é? Por isso que Deus não dá milagre adiantado. Primeiro você tem que crer, porque corre o risco dele te dar um milagre e você ir embora. Então primeiro você crê. Então ele falou para Abraão:
Vamos ler de novo, versículo 17. Como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se... Então presta atenção, esses são os dois pilares que formaram a base da fé que habitava o coração de Abraão. No coração de Abraão haviam dois pilares que sustentavam a fé dele. Esse prédio aqui, ele tem essas colunas, esses pilares que sustentam a estrutura. No coração de Abraão haviam dois pilares que sustentavam a fé dele. Primeiro, ele acreditava que Deus tinha poder para ressuscitar os mortos. O que é mais fácil? Ressuscitar um morto ou restaurar uma vista cega? Está na mesma. Se Deus pode ressuscitar um morto, então Ele pode curar o cego, curar o mudo, curar o surdo, Ele pode curar o aleijado. Um Deus que faz uma flor brotar da terra. Eu até brincava aqui, eu peguei o botão de rosa, peguei o caule, eu falei, tem tinta aqui dentro aqui? Não tem, mas como que ela ficou vermelhinha? Milagre. Você não consegue explicar? Às vezes eu fico que nem bobo louvando a Deus. Eu falo assim, Deus, por onde que entrou a água dentro do coco? Quem é que adoçou essa água? É milagre. Você planta um caroço de manga na terra, daquele caroço sai uma plantinha, vira uma árvore grande e dão muitas outras mangas. Isso é milagre. A Bíblia diz que as obras de Deus, elas falam por si só. Ele é um Deus de milagre. Então, o primeiro pilar da fé de Abraão é que ele acreditava que Deus tinha poder para ressuscitar mortos. Se ele podia ressuscitar um morto, ele podia ressuscitar o útero da esposa dele, que tinha 65 anos. A Bíblia diz que quando Naamã mergulhou no Rio Jordão, quando ele saiu da água, a carne dele estava como a carne de uma criança. Deus não só tirou a lepra, Deus ainda renovou as carnes dele. Primeiro pilar da fé dele, ele cria que Deus tinha poder para ressuscitar mortos. Se Deus tem poder para ressuscitar um morto, Deus tem poder para tirar um coração de pedra e colocar um coração de carne. Era o primeiro pilar da fé dele. Segundo, nós lemos aqui no 17, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são. Eu poderia, sem adulterar a Bíblia, colocar ainda não são, como se já fossem. Segundo pilar da fé dele, ele cria que Deus chamava as coisas que ainda não eram, como se já fossem. Como é teu nome? Meu nome é Abrão. Eu já ensinei aqui várias vezes. O que significa Abrão? Pai da altura. Abrão era o nome dele a princípio. Significa pai da altura. Como é teu nome? Meu nome é pai da altura, na tradução deles lá, como eles compreendem. Seu nome a partir de hoje não vai ser mais pai da altura. Como é que vai ser? Agora seu nome vai ser pai de uma multidão de nações. Deus chama as coisas que ainda não são, como se já fossem. Ele já tinha filho? A mulher já estava grávida? Como é seu nome? Pai da altura, Abrão. Seu nome não vai ser mais pai da altura. Seu nome agora vai ser pai de uma multidão de nações, que significa Abraão. Abraão significa pai de uma multidão de nações. Você consegue entender que o nosso Deus, primeiro ele crê. A Bíblia diz que ele falou, haja luz. A luz apareceu. Ele chama a existência as coisas que ainda não existem, como se já existissem. Você tem que ser da mesma forma. Você tem que olhar para essa enfermidade e dizer, graças te dou, Senhor. A perna até está doendo, mas eu te louvo pela cura, eu já estou curado. E aí, como é que está aquela sua enfermidade? Não, Deus já me curou. Mas você ainda está caxingando a perna? Não, está restaurando, mas Deus já curou. Está só terminando a restauração. Primeiro pilar da fé de Abraão, ele cria que Deus ressuscita os mortos.
Segundo pilar, ele cria que Deus chamava as coisas que ainda não eram, como se já fossem. Então ele aprendeu a crer antes de receber. Ele olhava para uma situação e dizia: obrigado, Senhor, aquela casa já é minha. Obrigado pela minha casa. Ainda nem tinha. Obrigado, Senhor, pelas minhas 1000 cabeças de ovelha. Ele só tinha 10, mas já estava agradecendo. Fé é crer antes de ter, é crer antes de receber. Quando eu cheguei aqui, pelo menos era a contagem que a gente tinha mais ou menos aqui no domingo, a base, devia passar aqui o domingo inteiro 120, 130, 140 pessoas, mais ou menos isso na Santa Ceia. E eu comecei a orar: Deus, eu quero 300 pessoas no domingo. 300 pessoas no domingo. Eu te agradeço, e estou orando, e parece que eu sou louco. Obrigado, Senhor, pelas 300 pessoas que o Senhor já me deu. 300 pessoas no domingo. Obrigado, meu. Não importa se é na rotatividade, se falta, mas vai passar 300. Na última Santa Ceia, a irmã Joyce contou quantos, irmã Joyce? 257, foi não? Irmão, vai, não coisa meu coração aí não, irmão, que um a menos aí eu choro. Fora o povo que repetiu vindo em 2 cultos. 257 sem repetir. 57, 53, 57. 57, você mandou no meu celular. Está pertinho de 300, tá ou não está? De 140 já aumentou quanto aí? 107. Só que eu estou agradecendo. Eu não fico: oh Deus, essa semana não passou. Estou agradecendo. E estou agradecendo. E vai acontecer? Vai. Vai porque Ele é fiel. Não é para a glória de homem não, é para a glória dEle. A palavra dEle funciona, irmãos. A Bíblia diz: provai e vede que o Senhor é bom. Prove a Ele. Prova, começa a agradecer. Obrigado pela minha cura. Obrigado pela libertação do meu filho. Obrigado pela porta de emprego. Obrigado pela minha casa. Muito obrigado, Senhor. Eu quero te louvar porque eu já creio. Eu creio antes de ver, antes de receber. Essa era a base da fé de Abraão. Vou ler de novo aqui. Como está escrito: por pai de muitas nações te constituí. Foi a promessa que Deus deu para ele. Como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Agora lê comigo o versículo 18. O qual em esperança creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito: assim será a tua. Me ouça, ele teve que aprender a usar e exercitar a sua fé, pois ao crer que ele e sua esposa seriam pais, já com idades avançadas, precisou lutar contra todas as evidências. Você acha que foi fácil para Abraão também? Foi difícil. O qual em esperança creu contra a esperança. Quando ele olhava para Deus e para a sua promessa, ele tinha esperança. Não, Deus é poderoso. Deus vivifica os mortos. Deus é poderoso, Ele pode fazer. Me perdoe os mais jovens, eu falo com muito temor e respeito. Mas quando ele ali com aproximadamente 90 anos, porque quando a mulher engravidou, ele tinha 99 e ela 89. Mas vamos dizer lá, ele com 90, ela com 80. Quando ele olhava para Deus, para a promessa, ele conseguia crer que a esposa dele ia engravidar. Falo com muito temor e respeito. Mas quando ele ia lá, conhecê-la lá, ele com 90, ela com 80. É difícil ter fé, irmão. Você pensa que foi fácil para ele? Porque essa criança não nasceu do Espírito Santo como Jesus. Teve que haver uma relação ali. Até para ele ter a relação com ela devia ser difícil. Então, em esperança, ele creu contra a esperança de que seria feito pai de muitas nações, conforme que lhe fora dito. Então, isso é fé. É tudo está dizendo que não, é tudo está dizendo que é impossível, que é difícil, mas você olhando para Deus, não tirando os olhos de Deus, não tirando os olhos da promessa, você conseguir crer naquilo.
Você pensa que foi fácil para ele? Um exemplo do poder da fé que eu sempre uso é o de Pedro. A Bíblia diz que Jesus vinha andando sobre as águas, Pedro disse, os discípulos gritando, né? É um fantasma. Jesus disse, não temas, sou eu. Aí Pedro disse, se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. Jesus disse, vem. A Bíblia diz que Pedro desceu do barco e começou a andar sobre as águas. Você conhece a história? Olha aqui o segredo, ó. Enquanto Pedro olhava para Jesus, o poder de Deus o sustentava. Enquanto ele estava firme, fixo, olhando para Jesus, ele conseguia andar sobre as águas. Mas diz a Bíblia que o vento começou a soprar forte. Que vento é esse? As circunstâncias. Satanás ali, ó, pensamentos de derrota, não vai dar, desiste. O vento começou a soprar, a Bíblia diz que Pedro tirou os olhos de Jesus e olhou para o vento. Quando ele olhou para o vento, para o problema, para as circunstâncias, ele teve medo. O medo é o antônimo da fé, o oposto da fé. Onde tem fé, não tem medo. Onde tem medo, não tem fé. E aí a Bíblia diz que quando o medo entrou no coração de Pedro, ele começou a afundar. Por quê? Porque o medo expulsou a fé. Para você conseguir ficar firme andando na fé, você tem que olhar para Deus, olhar para Jesus. Você tem que estar firme com Deus. Aí eu abro um parêntese. Eu não consigo entender esse povo, com todo respeito, não estou apontando dedo para ninguém, mas é uma correção do Senhor. Eu não consigo entender esse povo que aparece na igreja uma vez por mês. Como é a fé dessas pessoas? Eu estou todo dia na igreja, às vezes a igreja dá uns dias para nós de descanso, aí eu vou para um lugar onde ninguém é crente, assim, né? A gente vai passear num lugar e tal, e eu sinto que a minha fé vai lá no chão, porque a minha fé se fortalece na igreja. Mas eu fico uma semana fora da igreja, eu me sinto vazio. Eu não estou mentindo para você, eu estou sendo franco, sincero e humilde. Eu me sinto vazio. Como é que uma pessoa um mês fora da igreja se sente? É que opera milagres, que é verdadeira, é a que crê nas promessas, independentemente das circunstâncias ao seu redor. Vou ler de novo o versículo 18. Vamos ler? 18? O qual em esperança creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. Então Abrão era um homem que não se deixava guiar pelas evidências naturais, não, ele andava sempre em espírito, o tempo todo conectado com Deus. Assim tem que ser você. Esqueça as evidências, esqueça o que o médico falou, esqueça o que o advogado falou, o que o juiz determinou, esqueça. O que vale é o que Deus fala para você. A palavra de Deus é o que vai se cumprir, claro, se você crê. Aí eu te levo no versículo 19, vamos. E não enfraqueceu na fé, diga comigo, e não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tão pouco para o amortecimento do ventre de Sara. Diga comigo, ele não enfraqueceu na fé. Abraão tinha uma promessa que lhe foi dada por Deus, e isso era o bastante para ele. A promessa de Deus era um alicerce da sua fé. Abraão não se concentrou no problema, na idade avançada da sua esposa, por isso é que a sua fé não enfraqueceu. Ele tinha uma promessa, qual era a promessa? Por pai de muitas nações eu já te constituí. Por pai de muitas nações eu já te constituí. Essa era a promessa. Qual era a base da sua fé? 2 colunas. Qual era a primeira? Que Deus vivifica os mortos. A segunda? Que Deus chama as coisas que não são como se já fossem. Baseado nessa premissa, nessa coluna, nesse princípio, de que ele vivifica os mortos, ele creu que Deus era poderoso para vivificar, para rejuvenescer o ventre da sua esposa. Ele cria nisso. E baseado na promessa, nessa coluna, de que Deus chama as coisas que não são como se já fossem,
ele próprio começou a se enxergar como um pai de muitas nações. Alguém chegava para ele e dizia assim: aí Abrão, meu nome não é mais Abrão. Como é seu nome agora? Abraão. Todo mundo começava a rir. Nós entendemos Abraão, eles entendem pai de muitas nações. Alguém chegava e dizia assim: oi, aí pai da altura, como é que você está, pai da altura? Altão, como é que você está? Ele falou: não, meu nome não é mais pai da altura, meu nome agora é pai de uma multidão de nações. Ele começou a se enxergar. Ele não ficava pensando na idade de Sara, nem na idade dele, e não enfraquecendo na fé, não atentou para o seu próprio corpo. Ele não ficava pensando: poxa, mas eu já tenho 98 anos, eu já tenho 99 anos, ainda nem inventaram o Viagra. Ele não ficava pensando nisso. Ele ficava pensando nisso? Não. Ele não ficava pensando: mas a Sara já está com 89, nem tem mais o período das mulheres. Ele não ficava pensando nisso. Ele ficava pensando na promessa de Deus. Deus disse que eu vou ser pai de uma multidão de nações. Eu vou ser pai de uma multidão de nações. Meu nome agora é Abraão. Meu nome agora é pai de uma multidão de nações. Quem está entendendo? Você tem que escolher no que você vai se focar. Você vai se focar no que disseram? O advogado disse que a causa não tem jeito, o médico disse que não tem cura. É nisso que você vai se focar? Você vai se focar na palavra de Deus que diz: pelas suas pisaduras fostes sarado. Você vai se focar na fatura do cartão de crédito, ficar olhando lá os números da sua dívida, que estão cada mês acumulando, aumentando como uma bola de neve? Ou você vai se focar em Filipenses 4,19, que diz: o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, suprirá todas as vossas necessidades. É por isso que o Abraão é o pai da fé. Ele não olha para o problema, ele não olha para a circunstância impossível, ele olha para quem? Para Deus. Você tem que olhar para Deus. Essa é a palavra do Senhor para você hoje. Diga glória a Deus. Versículo 19, vamos ler de novo. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. Leu 20. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, fazendo o quê? Dando glórias a Deus. Presta atenção. Ele não duvidou da promessa de Deus. Se é de você duvidar, duvide desse câncer. Você não está vendo ele? Se é de você duvidar, duvide do médico, não duvide de Deus, não. Se é de você duvidar, duvide do médico que disse que você só tem mais 6 meses de vida. Não duvide de Deus, não. Ele não duvidou de Deus, ele duvidou do que os seus olhos lhe mostravam. E a Bíblia diz que ele foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Mas como que era isso? Será que ele ficava o tempo todo? Glória a Deus, 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 glória a Deus. Tem gente que vive assim? Tem, mas não foi isso que o fortaleceu. Mas não foi fortificado na fé, dando glória a Deus? Então, ele meditava na palavra de Deus, ele meditava nas obras de Deus e dava glória a Deus, pelos milagres, pelos feitos. Quem está entendendo? Por isso que a Bíblia hoje para nós é imprescindível. Por quê? Porque você começa a ler ali os milagres, os relatos, e você vai dando glória a Deus, vai louvando a Deus. Por isso que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Quando você vem no culto, que nem você ouviu aqui, a irmã e o irmão contando a bênção, e você dá um glória a Deus, sua fé se fortalece. Se é de você ficar olhando para as coisas ruins, comentando o que o diabo está fazendo, as coisas ruins, não. Olha para o que Deus está fazendo. E aí você vai vendo o que Deus está fazendo, você vai dando glória a Deus, vai participando dos cultos. Ah, pastor, eu estou tão desanimado para vir na igreja. É porque espiritualmente, me perdoe, você está fraco. Fortaleça-se no Espírito, se encha do Espírito Santo. Como é que se faz isso? Jejuando, orando, cantando louvores. Amém? Diga glória a Deus. E aí eu te levo um pouquinho mais. Amém? Versículo 20, vamos ler de novo. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. E estando certíssimo de que o que ele tinha prometido,
também era poderoso para fazer. Por que ele estava certo de que o que ele tinha prometido ele era poderoso? Porque ele tinha comunhão, ele tinha intimidade com Deus. Você receberia um cheque, por exemplo, vamos lá, deixa eu pegar um exemplo aqui. Vamos dizer que você está vendendo o seu carro. Seu carro você está vendendo por 30 mil. Aparece um cara que você nunca viu na vida e ele te dá um cheque no valor de 30 mil pelo seu carro. Você receberia o cheque dele, sendo que você nunca viu ele, e daria o seu carro para ele? Não, porque primeiro você quer conhecer a pessoa. A palavra de Deus é o cheque de Deus. Sabe por que nós não cremos na palavra? Porque não conhecemos ele o suficiente. Quanto mais você conhece uma pessoa, mais você confia nela. Quanto mais você conhece a pessoa, mais você confia ou também não confia, porque você passa a conhecer o caráter dela. Por que o Abraão estava certíssimo de que o que ele tinha prometido ele era poderoso para fazer? Porque Abraão conhecia Deus, tinha intimidade com Deus. Por que tem gente que está na igreja há muitos anos e não aceita Jesus? Porque ainda não conheceu Jesus. Quem conhece Jesus de verdade aceita Ele como Senhor e Salvador, sim ou não? Quem aqui pode dizer, pastor, se fosse para aceitar de novo, eu aceitaria? Porque você conhece Ele. A pessoa que dizima é porque ela conhece Jesus. A pessoa que não conhece Jesus, ela fala assim, ó, eu vou dar meu dízimo para pastor ladrão. Ó, não conhece Jesus, está falando é do pastor. Por que você ainda não dizima? Porque você não conhece Jesus. Se você conhecesse, você ia dizimar e ia dizer assim, o Senhor é o meu pastor, nada vai me faltar. Por que a pessoa não batiza? Porque ela não conhece Jesus. No dia que ela conhecer, ela vai querer batizar no mesmo dia. Por que o Abraão estava certíssimo de que o que ele tinha prometido ele era poderoso para fazer? Porque Abraão conhecia a Deus. Se eu conheço o caráter de uma pessoa e a pessoa me prometeu algo, chega amarrado, em nome de Jesus. Se eu conheço o caráter da pessoa e a pessoa me prometeu algo, a minha mãe, uma pessoa que eu conheço, amo e confio, se minha mãe me prometeu uma coisa, está escrito, meu filho, já era. Minha mãe disse, Rony, tal dia eu vou te dar R$1.000, já vou sair até para gastar, já vou até comprar. Mas e se ela não der? Minha mãe tem palavra. Ah, foi aqui que caiu? Aí, eu estava amarrado, viu? Não está amarrado não, está solto aqui, ó. Tem que amarrar o negócio aqui, irmão. Amém? Diga, Deus é bom. Todos nós precisamos aprender a edificar a nossa fé. Todos nós, ao recebermos Jesus como Senhor e Salvador, recebemos uma porção de fé, está lá em Romanos 12:3, que diz, porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saibais mais do que convém saber, mas que saiba com temperança. Aí ele diz assim, ó, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Quando você aceita Jesus, e eu finalizo aqui, porque tem gente que fala assim, mas eu não tenho fé. Você aceitou Jesus? Aceitei. Você já batizou? Já, então fé você tem. A Bíblia diz que todo mundo, segundo esse versículo, todo mundo que aceitou a Cristo, recebeu uma medida de fé. Só que você pode ficar com essa medidazinha para sempre. Ela é como uma plantinha, vamos imaginar uma plantinha. Você pode regar essa plantinha, ela crescer e dar muitos frutos, ou você pode não dar atenção para ela e ela morrer. Quando você aceitou a Jesus, você recebeu uma medida de fé. O que você tem feito com essa fé? A Bíblia diz que Abraão não enfraqueceu na fé, mas se fortaleceu, dando glória a Deus. Você tem que trabalhar a sua fé. Eu recebo mais fé quando eu ouço. Então, quanto mais eu ouço a palavra, mais essa fé é regada e mais ela cresce. Por isso a importância de vir na igreja. Amém? Amém. Faz um voto com Deus. Deus, eu vou na igreja pelo menos 2 vezes por semana. Você pode escolher. Ou na segunda com a pastora Wanda e no domingo. O domingo não tira não, o domingo é o principal. Ou na quarta e no domingo. Ou na sexta e no domingo. Se você é que nem alguns irmãos que são muito apaixonados por Jesus, aí você pode vir todos os dias. Amém? Eu sei que cada um aqui tem suas obrigações,
Mas quando a gente quer, a gente consegue, sim ou não? Ah, pastor, porque o senhor disse que não pegava no pé, então eu deixei de lado. Ah, meu Deus. Eu não pego do pé daqueles que têm dificuldade. Tem gente que tem muita dificuldade, mas mesmo com dificuldade, eu falo, venha no domingo. Não deixa de vir no domingo, não. Amém, queridos? Deixa eu ver se já acaba aqui, para a gente orar em nome do Senhor Jesus. Diga, Deus é bom. Quem ama Jesus, aplauda ele aí bem forte. Isso. Versículo 22, e eu encerro. Versículo 22. Romanos 4, 22. Está escrito assim: pelo que isto lhe foi também imputado como justiça. Tira a palavra justiça e coloca mais ou menos assim, crédito. Pelo que isso lhe foi imputado como um crédito. Amém? Quando Abraão trabalhou a sua fé, como nós aprendemos, e a exerceu, quando ele passou a crer que Deus era o Deus que vivificava os mortos e, portanto, ele podia ressuscitar o ventre da sua esposa, quando ele começou a chamar as coisas que ainda não eram como se já fossem, quando ele começou a dizer, meu nome não é mais Abrão, meu nome é Abraão, isso se tornou um crédito diante de Deus, uma justiça. Quando ele precisou do milagre, na hora do milagre acontecer, o diabo não pôde impedir o milagre. Por quê? Porque a fé dele o justificou. A fé dele lhe deu crédito para o milagre. Quem está entendendo? Agora, você não crê na promessa, vive reclamando, murmurando, chorando, se maldizendo. Você só olha para os problemas, só fala de problema. Aí na hora que você vai orar pedindo uma bênção, você não tem crédito. Você não é justificado, porque não houve uma fé. Quem está entendendo? Para o funcionário receber o salário, ele tem que ter trabalhado o mês inteiro, sim ou não? Se ele é um funcionário que ele trabalha dia sim, 2 não, dia sim, 3 não. Claro que tem empregos que dão essa escala. Mas eu falo de gente que fica faltando. Quando ele for receber o salário no final do mês, o salário vai estar completo? Não vai, porque ele mais faltou do que trabalhou. A pessoa que não exerce a fé, que não anda pela fé, que não pratica a sua fé, no momento de receber o milagre, não tem milagre, porque é como o trabalhador que não trabalhou. Então aqui está dizendo, assim, isso lhe foi também imputado como justiça. Qual foi a justiça dele? O comportamento dele, a atitude dele, a fé dele foi a justiça dele. Quem entendeu a palavra? Eu aconselho você depois a assistir a live. A gente prega num domingo e solta no outro. A gente manda pelo YouTube, não consome memória do seu celular. A gente manda lá no grupinho. Quem não tiver no grupinho do WhatsApp, vê com os obreiros aí que eles te colocam lá no grupinho. E aí você passa a fazer parte. E a gente põe a pregação lá, ou se inscreve no meu canal. Como é o canal? Coloca Rony com 2 NY, D de dado, D de estado, J-H, Rony de já. E esse já é o quê? É Jeová em inglês. Tá bom? Vamos fazer oração? Vamos aplaudir a Jesus mais uma vez?